Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar aprendendo a se envolver com a teoria matemática, onde coeficientemente diz caracterizar as matérias a partir de volumes numerológicos, e desses números consentem o desenvolvimento intelectual das ações que nós tomamos sobre esses volumes. Então, a especiação de elevar para a conta uma matéria tem tornado os seres percussores de ondas imateriais. Só que essas ondas imateriais, elas causam um efeito a partir da concepção de um conjunto de pessoas que estão sendo soldadas para se comprometerem, para processarem essa ondulatória, porque viabiliza a descontar, né? Então é uma linguagem onde a gente consegue fazer dinâmicas de interpretações para escolher as melhores alocações. E a graça desse dado de efeito é você fazer as eleições, né? Então, as eleições, elas partem de que um conjunto ele vai ter seu acomportado de definições, né? E aí a matéria começa a arquitetificar o espaço sobre geometrias de adequações lógicas, e todo o conjunto ele vai conseguir, entre dinâmicas, fazer uma associação com outras matérias ou uma desassociação, dependendo do parâmetro. Então a gente sempre vai ter o conjunto como um parâmetro imaterial, onde guarda vários pontos, né, vários volumes diferentes que dizem sobre esses conjuntos uma posição, né? Vamos lá, vamos entrar aqui no edifício teórico para poder convergir, né, essa resistência, essa insistência de tratar a matéria com essa afeição lógica. Porque você não achar nojento esse tratamento exige uma certa familiarização. Então a gente precisa descomportar os nossos conjuntos em função dessa formularidade, porque até mesmo isso constrói escalas para lugares que a gente não gostaria de escalar, mas por base de processamento a gente precisa, né? Isso é um conselho óptico, técnico, sensitivo da nosso padrão de nos tornar merecedores, né?
E aí, dentro desse conjunto, né, a gente já sabe que é um aparato de caber, né? A gente faz um aparato de caber sobre o conjunto, sobre o todo, aquilo que vai disjuntar-se por associação de lógica, de contato, de arquitetura, de adequação. E isso vai se resolver simbiologicamente importar desse dado material uma crescente. Essa crescente é a semente que vai descumprimentar a nossa organização social de consolidar esse dado a um elevado dessa informação conjuntiva, porque um dado ele pode desinformar vários agentes, várias formas, várias concessões podem ser dadas no diálogo da sensibilidade que ver uma formação. Então, sobre a divisão pode desporcentar vários efeitos. Só que o que a escolha faz? A escolha, ela colabora para um efeito. Então, do que pode sofrer a desunião, desinforma um previsto desunido. Né? E aí isso cresce por autorização social, por utilização de rendimento. A maior arte que a gente tem na sociedade que pratica isso é a comunicação. A comunicação, ela desimporta tanto com a desimpressão da sua potência imaterial em escala, que ela nem liga se a matéria é aquilo que ela fala. Mas não é por não ligar que não é funcionado. É justamente por não ligar que funciona, porque o trabalho ele consegue fluir como a natureza, né? Essa desligação ela consegue partilhar maior resolução entre os sentidos, né? Então você consegue fazer a transmissão dessas faíscas a partir da consubstanciação importada, porque você revela isso de uma forma ou de outra, e isso diz a porcentagem, o efeito colinérgico previsto dessa união, desse conjunto. Então, o conjunto que a gente tem para dialogar é o nosso organismo, né? E o nosso organismo, olha só, ele tem a sua conexão semelhante com outros organismos. Olha só, por forma. Então, você consegue cuidar desse organismo aqui porque você tem forma semelhante. Então, você consegue unir, fazer união de conjunto, né? E olha só que legal que é a união. E aí a chama cresce, né? Para esse lado. Olha o arco. Que chique, né? Que maravilha. E aí você planta esse acordo de arco e se resolve a partir dele nesse diferencial, ok? Agora, você também pode fazer conjunto com matérias diferentes de você.
Só que isso vai exigir outros desacordos nesse conjunto, porque isso é comunicação, né? Olha só, você comunicando, e aqui a gente tem uma outra matéria, quer ver? Então olha só, essa matéria aqui é diferente, mas você também consegue partilhar uma união com ela. Só que essa união vai causar um arco diferente. Então todas essas somas de arcos ediflexiona. Então, soma de arcos faz uma ediflexão, flexiona o organismo. E aí isso é comunicação. Então, tá vendo o fogo da organização desorganizando os arcos que vão fazer edifícios para nós de flexão comunicativa? E esses edifícios de flexão vão serem regrados para passar por esses tubos de rendimento verbal, oral, palavras. Então a gente tem um transformador nós temos um transformador de flexões, de comunicações para palavras. E aí a gente aprende palavras. Então esse é o maior desacordo de lógica conjunta que a gente resolveu importar na nossa vida para nos auxiliar. Então isso é técnica de gravar os arcos. E aí esses arcos eles têm as suas flechas. Então a gente tem o arco de flechar o filho, o arco de flechar o animal, aqui, ó, o arco de flechar o filho, o arco de flechar o animal. E aí a gente tem um arco de flechar tudo. Só que a gente só conseguiu organizar isso com essa sabedoria dos conjuntos, com a matemática de criar volume nesse acordo de arco. Então você tem um arco e a transposição desse arco, né, a diametração oposta a esse arco vai revelar a reação, a regressão. Então, ó, tudo que passa pelo arco, batendo nesse eixo aqui, ó, que vai fazer gerência, ó, esse eixo aqui, ó, é o desacordo do arco, é o quanto ele desimprime para lá. Então, para ele não vir para cá, saída, né? Para ele não sair, ele bate aqui e prende, e ele só emite a saída. Eu omito a saída, eu emito a saída e fico desenforçando aqui o acordo. Olha só que legal, né? Vamos ver isso com mais resolução aqui, ó. Então isso é um empreendimento de empreender o homem. Olha a pílula. Então tá vendo o C? O C, ele é justamente essa convecção, é a convenção que a gente tem nesse dado homem. Porque olha só o busto. Se a gente colocar uma bola aqui, esse aqui é a sua cabeça, aqui é o seu busto, né? E aí a gente tem levantamento de braços, né? E aqui a gente tem mais uma extensãozinha, e aqui a gente tem mais uma cabecinha, né? Olha só o conjunto. Esse é o conjunto
Aqui a gente pode pôr as pernas, ok? Que é mais uma bolinha com várias extensõezinhas aqui, várias geometrias. E aí o que acontece? É pensando na sensação do homem que desorganizamos celularmente com o tal do núcleo. O núcleo, ele é o meio, ele é o centro de controle. Então, ele é a expressão da reação. Por quê? Porque não é do meio para desconter a contração que está dentro, né? Então, olha só, o I entre parênteses. Quando a flecha está aqui, ela vai bater para cá. E aí, dependendo da força que ela bater para cá, ela vai evitar de sair, vai sair moléculazinha. Só que vai voltar uma força, e se ela não voltar e sanar por esse mesmo espaço aqui, ó, ela tende a ir para cá ou até bater e refletir aqui, ó. E olha só, isso é o seu interior, a imaterialidade em você, é os sentidos desimpressando, desimportando você, desimpressionando você. Só que a gente precisa de controlar esse sentido, a marcha. Então a gente precisa de passar a marcha certa, por quê? Porque nós somos, sem dúvida, movimentados por uniformidades retilíneas, até um ponto. Então a gente tem esse movimento retilíneos até um ponto, só que esse movimento ele pode ser acelerado ou retardado, dado a marcha. Quando a gente sai desse eixo de dizer em marcha, a gente pode provocar um erro. Esse erro vai desdoer. O erro vai doer. Por que o erro vai doer? Porque ele vai ultrapassar essa barreira aqui, ó. E aí vai fazer com que o buraquinho que era pequeno abra muito e arda. Então esse arder vai causar uma acidificação por pressão da atmosfera batendo no sentido que era para estar no seu conhecimento fechado, parênteses fechado. Só que quando você faz assim com parênteses, ó, você cria uma diferença de pressão aqui, ó, que vai oxidando, vai ardendo, vai avisando, até um certo ponto onde que o rendimento aqui, ó, vai ganhar a decomposição de células, né? Vão migrar células do sistema imune que vão fechar aqui, vão trabalhar a cicatrização num processo que a gente chama de inflamação, e aí dessa inflamação as fibrinas, os basófilos, que são células que conseguem recompor a matéria aqui, vão criar um ambiente para recomposição. E aí gradativamente a matemática, o volume vai modificando. Gradativamente. E aí você vai gradativamente se importando por fazer essa conta de conjuntos, porque isso vai resolver importar você para que você não erre mais nesse arco de marchas, ok? Então vamos lá. Agora sim a gente consegue entrar nessas relações.
muitos produtos ao longo dos anos, não só produtos da desadequação dos estratos da natureza, mas produtos das desadequações das marchas dos homens em circuitos integralizados no sentido do trabalho, das relações cooperativas. Nos trouxeram várias resoluções que nós empregamos diariamente, desenvolvendo essa estabilidade, esse volume de empreender a comunicação e desenvolver a marcha que vai eleger a nós um sentido mais constante e mais bem sucedido. Então isso é o fator acadêmico que a gente tenta desassaltar aos pontos de criar nesse haver de nós, por menos dinheiro ou mais dinheiro que a gente empreenda, ganhar sobre tudo isso, nesse merecimento. É isso que a gente busca, né? Essa maleabilidade, é esse cálculo preciso que vai nos preciosificar. Então, para isso, a gente vai nadar nesse desenvolvimento numérico, né? Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Em um vídeo anterior, a gente tem a preciosificação desse estudo, né? Desse rendimento que diferencia os números por status de rendimento transitivo no lado da simbologia. O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. Cada conjunto possui características gerais e propriedades específicas. Então, as operações com conjuntos são as operações feitas com os elementos que formam uma coleção. São elas: união, interseção e diferença. Então, vamos lá, operações. As operações com conjuntos são as operações feitas com os elementos que formam uma coleção. Então, elementos que formam uma coleção. São elas: união, interseção e diferença. União, interseção e diferença. Lembre-se que na matemática os conjuntos representam a reunião de diversos objetos. Quando os elementos que formam um conjunto são números, são chamados de conjuntos numéricos. Então, o número é um fator que nós admitimos em operação e ensinamento educativo. Nós admitimos os números como símbolos de representação material, né? Então, esses números eles têm uma variabilidade de aporte simbólico para
representar matérias. Por quê? A gente tem vários tipos de matérias, né? Então existem matérias que são formadas por dois tipos desses números. Tem matérias que são formadas por 3. Tem matérias que são formadas por 4. E tem matérias que são formadas por 5, né? Então, essa formação se faz precisa quando tem a sua decomposição, né? Então, dependendo da matéria, né, a simbologia dela vai refletir para nós os números. E aí esses números que vão simbolizar determinada matéria, que a gente vai pegar, ó, vamos pegar essa matéria aqui, ó, né? Essa matéria aqui, ó. E ela tem a sua preciosidade, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Né? E aí o que acontece? Se eu quiser estudar ou revelar alguma uma operação com essa matéria aqui, ó, eu posso entregar ela uma ponta, né? Então olha a mãozinha aqui, com uma colherzinha e com uma comidinha, né? Se eu unir isso com isso, o resultado disso vai ser diferente por colher. Então olha a soma. A soma ela diferencia. Tá vendo? Olha. Colher. Então eu faço uma diferenciação dessa soma. Por mais que essa igualdade ela tenha diversas ampliações por conta das escalas tramadas. A gente tem tramas de escalas. Até porque a gente tem esses fios aqui, ó, na mente. Esses caminhos. Não é legal? Só que essa flecha ela pode ser formada por vários números. Olha só que legal. E esses números eles podem formar vários tipos de flecha. A flecha ela é um efeito, né? E aí a gente tem a ponta da flecha, a gente tem o diâmetro da flecha. Então tudo isso aqui vai causar uma diferença nesse estabelecimento aqui, ó. Não é mesmo? Bom, tá. Então isso é muito importante. E aí a união dos conjuntos, né, consiste na combinação dos elementos de conjuntos diferentes, o resultado da união de um novo conjunto que contém todos os elementos dos conjuntos originais. E aqui agora a coisa vai acontecer. Quer ver? A união, né?
é como juntar todos os elementos de todos os conjuntos envolvidos em um único conjunto. Só se existirem elementos que se representam nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Repetem. Então, o que vai ser a união, então? Né? Olha que quadro bacana. A união, ela vai fazer isso daqui. Ela vai pegar a mesma imagem que a gente tinha e aí quando a gente faz a flecha aqui, ó, que vai entregar alguma coisa aqui, essa flecha, a gente não teria isso daqui, ó, a soma. A união, ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai tentar construir um novo status de adequação. Então ela vai pegar e vai fazer, né? Ela vai fazer uma conciliação, né? Então aqui, ó, isso daqui representa a união. Então tá vendo? Antes a gente tinha igualdade assim. Aí a gente veio e sofreu essa flecha. E essa flecha, o que ela fez? Ela preponderou que a união para a soma desse conjunto ficasse assim, ó. Então olha só o que aconteceu. Isso aqui foi esticado. E aí a igualdade foi. Então isso virou a união, né? Só que na imagem a gente tem essa representação dinâmica para matemática, para rendimento matemático. Que isso aqui comporta bem a lógica. E aí o símbolo disso, dessa união, é isso aqui, ó, é o U. Olha só, o mesmo arco que a gente tem, olha só, fazendo o espaçamento. Legal? Legal ou não? Então olha só o dormir junto, ó. Tá vendo? Maravilha. Exemplos. Dados os conjuntos. Então vamos pegar um exemplozinho para renderizar aqui o esqueleto. Exemplo. Dados conjuntos A
Então a gente tem esse conjunto A aqui. Conjunto A. Então nós temos um conjunto A. E o conjunto B represente o conjunto união A ou B. Então, se a gente pegar esse A, né? E aí a gente pegar o B assim, ó, e fazer a flechinha com o B, ó. Esse aqui é o B, né? E aí a gente pegar o B e fazer assim com o A, ó. Entregar o B pro A. O que vai acontecer com o A? O A é igual a isso, só que o A mais B vai colocar o B aqui, ó. Vai entrar o B no A. Esse é o A. Entrou o B no A, o que vai acontecer? O A vai se tornar isso daqui, ó. Então isso aqui vai ser o AB. O AB. Então, para representar isso, a gente tem como escrever igual tá aqui, ó. A com a união de B, ó, com o espaçamento de B, a gente vai ter toda essa imagem aqui, ó. Só que o A repete nos dois, né? O E repete nos dois. Então, a gente não vai colocar o repetimento. A gente vai colocar só o C, o R, o T, o I, o O e o U. Então esse aqui, ó, vai ser a diferença aqui do A. Então quando a pessoa escutar o C, R, T, I, O, U, ela vai mudar isso aqui, ó. Porque o C, R, T, I, O, U representa o B. Então se eu falar o B assim para a pessoa vai mudar a expressão facial dela, né? Ela vai ser atingida pelo conjunto. Então a imagem dela, que era isso, vai aparecer diferente. Legal, né? Então isso aqui pode ser um futuro ou um passado. Um balão. Então essa é uma das operações de conjuntos que desinformam para nós bastante coisas. Intersecções. As intersecções de conjuntos correspondem aos elementos que se repetem nos conjuntos. Dados ela é representada pelo símbolo N. Então, intersecções. Elementos que se repetem. Dado um conjunto de elementos que se repetem muito, eles são muito semelhantes, né? As intersecções indicam semelhança. Um fator muito importante para a forma que vai ser desapresentada na operação. Então olha só,
quando a pessoa tem um elemento e a outra pessoa ela tem um elemento bem semelhante, olha só, a união não faz nenhuma diferença. Não faz diferença. A única coisa que vai fazer vai ser isso aqui, ó. Né? A única coisa que vai fazer vai ser isso aqui. E geralmente as pessoas elas se importam com a diferença, porque a diferença ela causa a gente tem um problema. Isso aqui. Vamos ver agora. Aí, pronto. Então, tá vendo o que acontece? Então, você fazer uma união consigo mesmo vai dar flor, né? Olha só, vai dar rosa, vai dar flor. Agora, se você faz uma união com alguém que tem uma certa semelhança que você, vamos lá, vamos ver. Dentro dessa escala de X, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, foi. O que acontece? A união já vai diferenciando. Engraçado. Deve estar assim. Deixa eu ver aqui qual que é a implicação do... tá muito implicante. Vamos pegar aqui, vamos desenhar. Deixa aqui. Agora, quando a gente tem, né, interseções são semelhanças. Então, quando a gente tem, a gente viu aqui, ó, quando a gente tem igual, a única coisa que vai acontecer com a união vai ser isso aqui, ó, vai fazer a expansão. Agora, quando a gente tem a união de elementos diferentes, aí a gente já tem um produto diferenciado, ó. Não é mesmo? E geralmente a gente gosta da segurança. A segurança é a diferenciação. Segurança também é segurança, certeza é diferenciação. Por quê? Porque você em um universo de vários iguais, quando um tem uma diferença e você conhece ela é elevada ao seu quadro. O seu quadro de uniões, você sabe identificar, né? Então isso aqui também é identificação. Imagina se a gente só tivesse Adão e Eva, né? Qual seria a sua Eva? Qual seria o seu Adão, né? Então, geralmente a gente pega os Adões e as Evas que tem,
e a gente aplica uniões. Só que, já pensando na Eva, o Adão já faz isso há muito tempo em si mesmo. E já pensando no Adão, a Eva já faz assim essas uniões com outras coisas por si mesma. Para quê? Para ela se tornar e para ele se tornar atrativos, diferenciados. Não é legal isso? E isso é toda a vida, é toda a natureza. Porém, os animais, eles também têm esse rendimento. Porém, ele é bem a gente não vê quando a gente não estuda, quando a gente não tem sensibilidade. As plantas também, elas têm isso. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Dessa forma, a gente tem, ó, dados os mesmos o mesmo conjunto, né? O A e o B. Aqui tem um erro de... Então, olha só, a desunião é um N, né? É um 1 para baixo. Intersecção. Não é desunião, não, é intersecção. Então, devemos identificar os elementos comuns nos conjuntos dados, que neste caso são os elementos A e E. Então, aqui, ó, a gente tem o A e aqui o A, aqui. O E e o E. Assim o conjunto intersecção ficará somente com A e com E. Olha que legal. Então, é bacana isso. Quando os dois conjuntos não apresentam elementos em comum, dizemos que a intersecção entre eles é o conjunto vazio. Então a gente também tem um conjunto vazio. Nesse caso, esses conjuntos são chamados de disjuntos. A intersecção de B é disjunto. O que na natureza te remete a um disjunto? Né? Vamos ver aqui o que fala, o que é disjuntor. Disjuntor é um protetor de toda a rede elétrica de sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico. Disjuntor é um interruptor elétrico projetado para proteger um circuito elétrico de danos causados por falhas na alimentação elétrica, principalmente devido a situações sobrecorrentes, causados, por exemplo, em excesso de carga. Então, olha só o que o disjuntor ele faz. Ele tenta bloquear a expressão, né, o volume de expressão por excesso de corrente, né? Ele, quando está com excesso de corrente, quando o valor é corruptível, porque não tem nenhuma semelhança, é inseguro ainda, não tem nenhuma imunidade equatorial aqui, ó, no sentido da convergência, ele diverge. Então, a divergência, né, disjuntor,
a divergência. Imunidade, sem imunidade, sem imunidade de contração. Então, ou seja, não tem muita descontração para isso. Então, mais outra coisa, né? A intersecção é uma certa descontração. Então, ela é feita por encontração, né? Que maravilha, porque em contração ela consegue somar no coração esse dado elemento, esse dado conjunto, e essa soma pode gerar, ou pode até mesmo fabricar uma semelhança. Como é que a gente fabrica uma semelhança? Se a gente tem um V e a outra pessoa não tem, a gente corta o V e vira o V. E aí, se a outra pessoa tem o A, olha o que a gente faz. Que legal. Então, tem todo um sentido, um certo gerenciamento dessa molécula. Até porque você antes não conhecia sua mãe, só por delegação de vivência, né? Igual a Terra. E aí, a partir da união que sua mãe fez com você, e desarcou energicamente com você, o que aconteceu? Ela criou uma união em você, você criou uma união dela. E isso fez um efeito somático, né? Fez o conjunto ficar aceito. E isso é incrível, porque a gente tem um nível muito elegante disso, né? Vamos conversar um pouco disso aqui. Nível elegante. A gente trata como sobrevivência. Mas a gente tem vários níveis de sobrevivência, né? A sobrevivência, ela tem muitos níveis. Ela é uma escada para um paraíso. Né? E aí, quando a gente vê que alguma pessoa tá em um degrau, a gente vai vendo o grupo do paraíso, o grupo dos degraus, né? E aí tudo isso vira um conjunto de status. E aí o que acontece? A gente vai impressionando-se pelos status das pessoas e vai tentando subir para os degraus que elas se encontram. Olhe nós tentando subir para os degraus acadêmicos de doutorado, mestrado, né? Isso por quê? Por conta do conjunto, né? Tudo isso desacusa um efeito para nós. Olha só aqui, a gente tem os vetores de pontas, como se fosse aquela caixinha de lápis de cera que sua mãe comprou para você. Olha só, por trás tem uma ponta, tem uma cor, tem uma gravidade que ela desconjunta elementarmente para quem desatoma notação. Notação de óleo, de eleger, de elegante, né? E tudo isso é para isso estar no status mais adequado. E aí isso é uma operação adequada. Porque para colorir a gente não tem as operações de cores que fazem o conjunto de cores em uma obra de arte. A mesma coisa para colorir
a nossa organização de uniões e interseções, né? Lembrando que, olha só, a interseção, a união é de elementos distintos, diferentes, e a interseção é elementos iguais. Quando a gente tem elementos iguais, a gente acredita que a artificialidade de ter esse elemento é bem semelhante e a gente compartilha um certo equilíbrio quântico. A gente tem esse termo para jogar aqui, ó. A gente tem um equilíbrio quântico. E aí a gente consegue se comunicar, né? Agora, quando a gente não tem equilíbrio quântico, a gente é inseguro, fica instável na reação de comunicação, e aí a gente faz afeições que a gente mesmo não tem critério para julgar se é bom ou é ruim. A gente fica em contração, enduvidado, porque a gente faz aquelas caras disruptíveis, né? A gente tem a navegação das reações motoras por aperfeiçoação da nota, né? Quando a gente faz uma cara tipo muito espichada assim, é porque a gente está com baixa em interseção, né? A soma do conjunto não tem nenhuma interseção, então, porque quando tem interseção a gente consegue melhor rendimento escalar na antagonização da escala de puxar por soma, a matriz de contração da navegação facial. Isso aqui aos poucos vai sendo entendido, né? Conjunto complementar. Dado um conjunto A, diferença de conjunto. A diferença de conjuntos é representada pelos elementos de um conjunto que não aparecem no outro conjunto. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto diferença é indicado por A menos B. A diferença de conjuntos é representada pelos elementos de um conjunto que não aparecem no outro conjunto. Você tem elementos de um que não vão aparecer, que não aparecem. No outro conjunto. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto diferença é indicado por A menos B. Lê-se A menos B. A gente tem o A menos o B. Bom, então existe uma condição de aparência, né? Condição de aparência.
E aí essa condição de aparência é o conjunto que não aparece, que não permite aparecer, quer dizer que ele não tem, ele não satisfaz a condição. Então, às vezes a condição é ter, sei lá, 5 elementos de interseção. E aí, às vezes, só tem 3. Né? Ou então é ter 5 elevado a sétima, a expoente 7. E aí só tem 5 elevado a expoente 5. Então, essa matemática ela consegue fundamentar a resolução, né? Então a gente tem essa questão dessas imagens. Bom, por que isso? Porque tem coisas que são bons não somarem, né? Por exemplo, uma chave, né? A chave ela tem a sua parte de união e a sua parte de subtração, que ajuda a fazer a rotação aqui, ó. E aí tem várias substâncias que pela diferença conseguem uma boa atenção. Dados conjuntos A e o conjunto B, represente o conjunto intersecção de A menos B. Então, A menos B. Do conjunto A, retiram-se os elementos comuns em B. Então, qual que é comum em B? O E... Não, também... Como no conjunto A, as letras A e I também aparecem em B. A, E. Do conjunto A, retiram-se os elementos comuns em B. Então, aqui. No conjunto A, as letras A e I também aparecem em B, assim temos que A menos B é igual a CRT. Então, olha só, CRT I O U. Também é possível fazer B menos A, mas repare que o resultado será diferente. Vai ser I O U. Então, olha aqui. Se a gente somasse, seria todos esses menos esses que a gente... com só um desses, né? Esses teriam umas imagens. CRT. Então, essa é a diferença, né? Vamos lá. Isso aqui é a interseção. Nós temos esses três aqui, ó. Esse aqui é
A menos B e B menos A. E aqui a gente tem a união, né? Ah, que legal. Isso aqui é quase um campo de futebol. Conjunto complementar. Dado um conjunto A, podemos encontrar o conjunto complementar de A determinado pelos elementos de um conjunto universo que não pertencem a A. Este conjunto pode ser representado por A então esse aqui é um parâmetro. Nós vamos começar, a gente consegue fazer uma suspensão do conjunto para poder extrair dele apenas algumas propriedades, né? Então isso aqui são símbolos de parametrização, são filtros. Quando temos um conjunto B, tal que B está contido em A, a diferença de A menos B é igual ao complemento de B. Quando temos um conjunto B, tal que B está contido em C, em A, a diferença de A menos B é igual ao complemento B. Se a gente tem um conjunto de A mais B, isso aqui, ó, aplicando B o que tem em B que está contido em A vai ser B, né? Que está contido em A vai ser B. Vamos lá, vamos pegar o exemplo dos conjuntos A e B. CARET, CARET, e aqui a gente tem o AEO. Então esses são conjuntos. Ok, e aí A mais B. A mais B a gente tem que vai ligar. A gente tem o A com A e o E com E. Ligou esses aqui, ó. Beleza. Então o resto soma, né? Vai ficar A mais B aqui, A mais B vai ser igual a AE mais CRT e OU.
Olha que legal. Então, esses dois que se repetem, a interseção, mais todos os outros. Então a gente pode até falar que isso aqui é um trem com os vagão, né? Com o vagão. E aí isso aqui é a união de B. A interseção de B, que a gente viu, vai ser o A e o E. E aí agora a gente tem um novo conceito, que é o está contido, né? Esse cara aqui, ó. O que está contido em B? Ó, B, o que de B, né? O que tem em B que está contido no A? Não, pera aí. Como é que é? Quando temos um conjunto B, tal que B está contido em A, B a diferença de A menos B é igual ao complemento de B. Tal que B está contido em A. Ah, tá. Mas aqui ele está falando que o A, dentro do A tem o B. Então, aquilo de B que está contido em A vai ser B. Vamos ver aqui, ó. Exemplos. Dados conjuntos A e o conjunto B. Vou pegar aqui para dados conjuntos A e o conjunto B indica o conjunto diferença entre eles. O que é diferença entre eles? Para encontrar a diferença, primeiro devemos identificar quais elementos pertencem ao conjunto A e que também pertencem ao conjunto B. Não. D pertence. E pertence. E o F pertence. Então aqui a gente tem 3 para 3, né? Então isso aqui a gente já fez, ó. No exemplo, identificamos que os elementos D e F, E e F pertencem a ambos os conjuntos, certo? Assim retiraremos esses elementos do resultado. Logo, o conjunto de diferença de A menos B será dado por... Então, se eu tenho o A e eu quero esse A menos B, vai ser A, B e C. Vai tirar isso e esses dois. Tranquilo, né? Vamos ver, agora a gente tem umas propriedades aqui, ó, que permitem com que a gente propriedade da união e da intersecção.
Dado três conjuntos, as seguintes propriedades são válidas. Propriedade comutativa, então, para união e interseção. Nós vamos ter a comutativa, a comutativa é o seguinte, né? A gente vai ter o espelho aqui, ó. Essa ordem, né? A ordem que aparece os conjuntos na composição da operação não vai importar o resultado vai ser o mesmo. Então a gente tem essa realidade para essa propriedade associativa. Associativa. Então a gente vai ter que a união de B com união de C vai ser igual a união de legal, que é a interseção de B com interseção de C é igual a interseção de B interseção de C. Distributiva. Distributiva, a gente vai ter que interseção de B união com C é igual a interseção de B interseção de B união de A interseção de C. União de interseção de C. Então tem a distributiva, né? E faz isso daqui. E aí assume isso, depois faz isso daqui. Que legal.
Se A está contido em B, está contido em B, A atrai B. Se A está contido em B, A atrai B. Né? Vamos ver isso daqui. A união de B igual a B. Entendi. A união de B é igual a B. Então a interseção de B é igual a mas só se, mas é claro, preso a isso aqui, ó. Mas se A está contido em B. Se A está contido em B. E o que é A está contido em B? Quer dizer que a gente tem um B aqui, ó. E dentro desse B a gente tem um A. E aí a gente poderia ter um C aqui também. E aí sucessivamente as várias camadas. Então o A está próximo do núcleo e C está mais distante. A é a entrada ou saída. E aí o mais distante também. Muito legal, né? E aqui, ó, A união de C contido em B união de C. Contido em B união de C. Então, se eu tenho A tá unido a C, então eu tenho A mais C, então B está unido a C. Por que isso aqui, ó? Vamos olhar com esse negócio aqui, ó. Né? Ó, se A está contido em B, ó, então tá. E se A união de C, B está unido a C também, ó. Porque B A está em B. Então a gente precisa de olhar para essa paisagem aqui, ó. E a mesma coisa, ó, A interseção de C está contida em B interseção de C. Então, aquilo que tem A e tem B em C, tem B e tem C, né? Aqui, ó, ao ponto aqui, ó. Leis de Morgan.
Considerando dois conjuntos pertencentes a um universo, tem-se a uma união considerando dois conjuntos pertencentes dois pontos. O complementar da união é igual à interseção dos complementares. Poxa, eu nem sei o que é complementar. Algo significa preencher que falta. Esse algo trazendo. Então vamos lá. Complementar da união. O complementar da união é igual a intersecção. Intersecção é o que se repete, né? É o que é semelhante. Semelhante. Então, olha só. O complementar da união é igual à intersecção dos complementares. É a intersecção dos complementares. Se repete. Então a união de B, o complementar de A da união de B, ó, a união de B, a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem, mais uma vez, a gente tem o B que uniu com o A, né? Ou a gente tem isso aqui também, né? A e B, né? Então a união de B e o complementar disso é igual a complementar de B, a complementar de B, que desune B complementar de B complementar. Dois conjuntos pertencentes ao universo U tem-se que a união A no universo U, união com B, a gente vai ter esse aqui que é o complementar. Pô, eu não entendi esse complementar. Vamos tentar voltar aqui. Dado um conjunto A, podemos encontrar o conjunto complementar de A, determinado pelos elementos de um conjunto universo que não pertence a A. Esse conjunto pode ser representado por... Então esse é o... Quando temos um conjunto B, tal que B está contido em A, a diferença de A menos B é igual ao complemento de B. A menos B
complemento de B. Então, aqui a gente está A mais B complemento de A mais B. Que vale a... Deixa eu tirar isso daqui. Complementar da união. Interseção dos complementos. Interseção dos complementos. O complementar da união é igual à interseção dos complementos. Então, A menos B é igual ao complemento de B. Então, B menos A é igual ao complemento de A. A união com B o complemento de A união com B o complemento da intersecção é igual à união dos complementares. O complemento da intersecção, agora a intersecção é aquilo que se repete para os dois. Agora eu entendi esse complemento. Complemento de um conjunto é o seguinte, então, ó. No universo U, como ele falou, a gente tem um universo. Esse universo quer dizer que coloca A e B, ó. A gente tem um universo com alguns elementos, né? Nesse universo. O que acontece? Né? A gente tem a expressão de A e a expressão de B. Né? E aí aqui a gente tem as questões. Né? Então, o que é complementar? Complementar, aqui ó, quando isso aqui liga isso daqui, ó, quer dizer que isso aqui não é complementar, né? Porque os dois têm. O que é complementar? De A união com B é esses asteriscos aqui, ó. E o que é complementar? De B união com A é esses duas faísquinhas aqui, ó. É esses dois algarismos. Agora ficou tranquilo. Complementar. E o complementar da intersecção é igual à união dos complementares. Então, a intersecção é esse daqui, ó. O complementar dessa intersecção é igual à união. Então, para o complementar disso daqui vai ser A mais B é igual à união dos complementares. Então se isso aqui é os complementares, realmente é a união dos complementares. Vou explicar isso aqui agora para finalizar. Para ver que a gente entendeu o que é complementar. Complementar. Complementar é o seguinte, ó. Nós temos o conjunto, né?
com A, B, C, D. E a gente tem o conjunto B com E, F, A, D, G, né? E o que acontece, ó? Opa, aqui eu já identifiquei uma união. Aqui eu já identifiquei outra união. Então, a interseção de B vai ser igual a A e D, né? Então a gente tem essa célulazinha aqui, ó. A união de B vai ser A, D, mais os complementares, né? Os complementares, aquilo que vai complementar essa união, que vai ser o B, o C e o E, e o F e o G. Então beleza, aqui ó. E aqui a gente tem a união. Lembrando que não repete, né? Só uma vez. E aí a gente tem o A menos o B, que vai ser... a gente vai tirar e o B menos o A, que vai ser BC, e o B menos o A vai ser o EFG. Legal? Agora, agora se eu pegar isso aqui, ó, e fizer assim, ó, falar assim, cara, eu vou transformar esses dois conjuntos num universo. Eu vou unir eles aqui, ó. Universalizei eles, ó. Né, aqui, ó. Universalizei eles. Então, eles ainda continuam a ser A e B nesse universo. Só que agora dentro desse universo, né, o A o complemento de A, A união com B, o complemento de A vai ser o E, o F e o G. E o complemento de B vai ser o B e o C, né? Agora, na propriedade que está falando ali, a gente tem A união com B. E qual que é o complemento da A união com B? O complemento da A união com B é aquilo que não entra, que é o A e o D, né? É esse A e esse D aqui, ó. E por que é isso? Vamos lá. Porque, ó, porque isso aqui equivale a isso aqui, ó. A complemento de
complemento de A, interseção de complemento de B complemento. Aquilo que é comum FG não existe, né? A união com B e o complemento. Deixa eu ver aqui, deixa eu copiar. É o complemento de A. Complemento de A. Complemento de B. Um complemento de A. Então, nesse caso aqui, no nosso caso, seria nulo. Né? Não existe nenhum complemento. Então, eu acho que eu fiz errado, então. Será que o B e o C entra? Complemento da intersecção. Complemento da união é igual à intersecção dos complementares. Intersecção dos complementares. Vamos tentar ver aqui. Leis de Morgan. Leis de Morgan. Não, peraí, tá aqui, tá falando com leis. Os teoremas do matemático de Morgan são propostas de simplificação de expressões em álgebra booleana de grande contribuição. Definem regras usadas para converter operações lógicas ou em e vice-versa. Sendo x e y pertencentes a 0 e 1, as operações em 0 e 1 sendo mais assim definidas. Operação lógica, símbolo exemplo 0 mais 0. As leis. Considerando x e y como variáveis booleanas ou proposições cuja resposta seja sim, não verdadeiro ou falso, ou ainda 0 e 1, conforme algumas notas. Lógica proporcional, x booleana. Aqui, ó.
Lógica booleana. X união de Y se transforma em X intersecção de Y. X vezes Y é igual a X mais Y. Observe equivalência na saída das... Lógico. De Morgan. Generalização, a ideia é que caso geral, dado X um conjunto qualquer, temos essa parte aqui, vamos ver. Teorema dos conjuntos complementar. Ó, diz que a complementar da união entre os conjuntos é igual à intersecção das complementares de A e B para quaisquer que sejam A e B. Veja os exemplos a seguir. Então, é como se a gente estivesse trabalhando com uma engrenagem. A gente tem a união e o A e o B. Ó. A e B. Então, A e B, nessa união que a gente tem, 8 e 9 a gente já tirou aqui, que é o A e B, que é a interseção, e sobrou esses aqui. Então, A união com B. É isso aqui. E o que é isso aqui? Complementar. Diagrama de Venn demonstrando os passos para se chegar 4, 6, 9. A representação em forma de diagrama de Venn simplifica o entendimento na notação de conjuntos. Resolvido. A equivalência no seguinte diagrama. Então olha aqui, ó. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar o A, complementar de A. O complementar de A vai ser tudo isso rasurado. E o complementar de B vai ser tudo isso. Então a A interseção real. Vamos pegar essa imagem. Então isso aqui é a lei do Morgan, que dimensiona o princípio, né? A propriedade, ó. Então, quando a gente tem, né, y, vamos lá aqui.
E aí a gente volta na operação. O complementar da união é igual a... Então, o complementar da união a interseção dos complementares. Então, olha, a união de B. A união de B, né? É igual a os complementares. Então, esse aqui é o complementar de A e o complementar de B. Complementar de A. E aí, quando eu aplico a interseção desses dois, ó. Então, a interseção desses dois não é o que é semelhante a eles? Então, tudo que é semelhante, ó, vai vir. Isso aqui é semelhante. Isso aqui não é... Ó, a única coisa que não é semelhante aqui, ó, é isso. É isso aqui e isso daqui. Então, né, a gente vai ter esse x e esse x aqui, ó, aparecendo. E isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que a união de B. Legal, cara. A união de B é a mesma coisa que a interseção. A complemento de A, interseção de complemento de B é a mesma coisa que a união do complemento de A e B. Bacana, cara. E a mesma coisa, a segunda lei, ó, pode ser descrita na teoria dos conjuntos como a interseção de B, o complemento, ó, a interseção de B, complemento de A, interseção de B. Isso aqui é escrito assim. Tá aqui, ó. Então, a união de A com B, e aí tira o complemento da união de A com B. Então, o que é o complemento da união de A com B? Então, o complemento da união de A com B vai ser isso daqui, ó, 10 e 20. E aí, olha só, 10 e 20. Se eu pegar o complemento de A e o complemento de B e somar eles, vai dar a mesma coisa. Ah, bacana. Só que isso aqui tem que... existe um trabalho para poder ver isso com mais calma, né? Bom, então foi isso. A gente conversou um pouco sobre conjuntos, operações de conjuntos. Nós vimos a união, a interseção e a subtração
E vimos essa questão do complemento e algumas razões de operações que colocam apostas uma maior facilidade de já gerar solução para resolver esses problemas, essas operações, né? Que são as leis, as proposições, leis, propriedades, né? São as propriedade distributiva, complementar, a diferença, né? Então, bastante legal esse processo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!